O caos está de volta ao cinema da família Safdie. Se você sentiu falta do clima de baguncinha gostosa de filmes como Bom Comportamento ou Joias Brutas e ficou um tanto decepcionado com O Coração de Lutador, da Smashing Machine, aquele filme com The Rock, não temas, o ritmo frenético é a base de Marty Supreme, esse filme que é dirigido pelo outro irmão Safdie, pelo Josh Safdie, e que é estrelado pelo Timothée Chalamet, um ator que está na busca aberta pelo seu Oscar de melhor ator. Levemente, mas levemente mesmo, inspirado em uma pessoa real, em um jogador de tênis de mesa real, o filme vai acompanhar o Marty Mauser, interpretado pelo Timothée Chalamet, que nos anos 50 é um ambicioso jogador de tênis de mesa que tenta usar os seus talentos e poder de persuasão para conquistar dinheiro, fama, conquistar o topo do mundo, enquanto tem que lidar com a própria situação financeira precária e de todos que lhe são próximos. Os irmãos Josh e Benny Safdie dirigiram Bom Comportamento, Joias Brutas, filmes com um ritmo bastante frenético em todo o desenrolar. Agora que os irmãos se separaram neste ano de 2025, o ano em que cada um foi para um lado, cada um fez um filme, a gente pode ter certeza de onde é que vem toda essa ansiedade, quem é que tem o caos mais nas veias, que é justamente o Josh Safdie, o diretor aqui de Marty Supreme. Isso porque esses filmes que eu citei, Bom Comportamento e Joias Brutas, são muito mais parecidos com Marty Supreme do que o Coração de Lutador, da Smashing Machine, aquele filme com o Dwayne Johnson, dirigido pelo Benny Safdie. Inclusive é curioso a gente pensar que talvez Marty Supreme funcione como uma espécie de prequela espiritual do próprio Joias Brutas, que é um filme que eu adoro, talvez o meu favorito da filmografia dos irmãos Safdie. O protagonista, o Marty aqui, ele poderia muito bem ser o avô do Howard Ratner, o personagem do Adam Sandler lá em Joias Brutas. Essa sensação existe porque, além de trazer esse mesmo clima de eletricidade, o filme traz boa parte da equipe desses dois filmes. Os mesmos roteiristas, o próprio Josh Safdie e o Ronald Bronstein, o mesmo compositor, o Daniel Lopatin, que também utiliza tanto em Joias Brutas quanto aqui em Marty Supreme um coral infantil de músicas bem marcantes, e utiliza aqui em Marty Supreme alguns sintetizadores que dão uma espécie de sensação de que o Marty não pertencia àqueles tempos, visto que o filme se passa na década de 50 e a gente escuta muitas músicas, uma trilha sonora muito baseada nos sintetizadores. Além do mesmo diretor de fotografia, o Darius Khondji, que faz com que os dois filmes tenham essa estética parecida, conversem bastante esteticamente. Um dos feitos notáveis em Marty Supreme é que o filme planta algumas dúvidas, mas não as esquece. Ele vai vir com as respostas logo depois, ou algum tempo depois. Como é que ele conseguiu dinheiro para pagar esse quarto chique nesse hotel aqui nessa competição em Londres? Passa um tempo depois, a gente... então é por isso, agora que tá aparecendo, beleza. Como é que ele tá tomando banho se não era para tomar banho? Por isso que esse quarto que ele tá é mais barato, porque não podia tomar banho. Ok, pouco tempo depois a gente tem uma resposta. Então, o que parece ser desleixo, na verdade, traz consigo uma boa dose de recompensa para o espectador. Não é que o filme se esqueceu de dar essa resposta, se esqueceu desse detalhe que ele mesmo plantou lá atrás. Ele só está adiando essa resposta para dar pra gente um pouco depois. Além disso, eu gosto como o filme encontra certas estratégias pouco convencionais para desenvolver a narrativa. Existe uma pequena história, aparentemente real inclusive, de como um jogador de tênis de mesa judeu conseguiu alimentar todos os prisioneiros que faziam parte da mesma cela que ele compartilhava na época da Segunda Guerra Mundial, e que o Josh Safdie faz questão de nos contar não só pela narração daquele personagem, mas com imagens um tanto quanto sinistras, cheias de luz e sombras, que vão deixar tudo um tanto quanto bonito, em um tipo de quebra de narrativa que a gente não encontra muito nesse cinema mais convencional, e que aqui é muito bem encaixada, até por trazer um certo significado sobre individualismo, ajuda coletiva e passado histórico na história daqueles personagens. E se o tênis de mesa hoje em dia conseguir um certo espaço, ele inclusive faz parte das Olimpíadas desde os anos 80, na década de 50, período em que o filme se passa, ele não era nada respeitado entre os altos patrocinadores. Era um esporte muito mais associado aos esquisitos, aos obsessivos, e é aí que entra a persona do Marty Supreme e do próprio Timothée Chalamet. Esse é um filme que depende um pouco do quanto você vai gostar ou
não do protagonista, mas não como pessoa, obviamente, visto que o Marty é um babaca. Ele não dá satisfação pra ninguém, é arrogante, é soberbo. Quando a namorada dele aparece grávida, a primeira coisa que ele fala pra ela, pra garota interpretada pela Odessa Azion, é que a criança não é dele. Isso é só um exemplo pra gente ter uma noção do tipo de homem que a gente vai lidar. Mas ainda assim, ele pode e consegue ser instigante como personagem. O Marty é um homem competitivo, ele é arrogante, mas assim como o personagem do Dwayne Johnson, lá em Coração de Lutador, inclusive, ele não admite a possibilidade de perder. Nisso eles são bem parecidos. No que eles diferem é que o Marty quer estar no topo, custe o que custar, e não tem vergonha nenhuma de verbalizar isso. A modéstia do Marty aqui passa longe. Nesse sentido, é até curioso a gente fazer um certo paralelo entre o próprio Marty, o protagonista do filme, e a persona do ator que o interpreta, do Timothée Chalamet, visto que o Timothée, nas entrevistas, nos discursos que ele vem dando quando recebe algum tipo de prêmio, ele reafirma com todas as letras, categoricamente, que quer ganhar prêmios, que gosta de ganhar prêmios e que quer ser reconhecido como um dos maiores atores da história do cinema. Se ele vai conseguir ou não, só o tempo vai dizer. Mas voltando para o filme, existe algo além dessa personalidade de soberba e arrogância do personagem que fazem com que tanto o personagem quanto o próprio filme sejam mais interessantes do que eles aparentam ser na superfície. Isso faz diferença para que o filme possa fugir dessa pecha de herói esportista convencional, de um protagonista muito virtuoso, entre a sua moral muito elevada e que esfrega todas as dificuldades que ele vai passar para ser ou não recompensado no final. Disso tudo, de todos esses clichês, Marty Supreme, ele foge. Para dizer que ele gosta da mãe, por exemplo, ele não vai colocar um diálogo expositivo com uma música edificante. Ele vai dar uma pedra de presente para ela, depois de uma viagem pelo mundo, mas uma pedra que traz em si um significado muito grande para aquela mulher, para o que ela representa e para o próprio filme também. E é meio que essa pedra que o Marty recebe e a gente, como espectador, recebe também ao final de Marty Supreme. Um filme que pode soar vazio, caos pelo caos, mas que encerra com uma espécie de resposta cíclica, iguais às respostas que a gente vinha recebendo em pequenas doses durante toda a narrativa, e que é uma resposta que vai fazer muito sentido para esse filme, para o próprio personagem do Marty e para a crítica que o filme faz a essa espécie de individualismo exacerbado, de que ninguém consegue nada sozinho, que todo mundo tem um passado ali que vai lhe ajudar, pessoas ao seu redor que vão lhe ajudar a alcançar os seus objetivos. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Marty Supreme, ou se você vai assistir Marty Supreme, assista a Marty Supreme, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!